Fala galera, beleza? Natanael Oliveira aqui na área, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu vou bater um papo sobre como é que você treina um copywriter. Quando eu comecei a escrever esse título, eu lembrei daquele filme, como é que treina meu dragão, né? Mas é mais fácil treinar um copywriter, com certeza, do que treinar lá o Dagrão. Beleza, essa piada foi péssima, mas eu prometo que o conteúdo desse vídeo vai valer a pena. Gente, é o seguinte, eu quero bater um papo com vocês sobre dois elementos importantes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa tua jornada. Talvez você esteja me escutando agora e fale assim, Natanael, mas espera aí, eu acho que esse vídeo não é pra mim. Eu falo, por quê, meu caro? Porque eu ainda não estou formando um copywriter para minha empresa. Eu ainda não estou contratando um copywriter. Eu mesmo estou aprendendo. Não tem problema, fica tranquilo que vai servir para você também, porque a mesma técnica que você vai usar para você nesse momento para se desenvolver como um bom copywriter será a mesma técnica que muito em breve você vai usar para treinar alguém da sua equipe, para você treinar um membro do seu time para trabalhar com você. Às vezes você é um consultor, dono de agência e você quer ter um time de copywriters para atender os seus clientes. Talvez você, como empreendedor digital, quer ter um braço de apoio na tua empresa também para escrever carta de vendas. E, em alguns casos, você é um membro de uma equipe, você está aqui para aprender mais sobre copy. Às vezes, o dono da empresa, o CEO, te colocou na missão de escrever carta de vendas. E, em muitos casos, que é o que mais acontece hoje, muitos empresários já entenderam da importância de contratar, de formar copywriters, né? Primeiro você contrata alguém que você vai formar como copywriter. Muito raro, muito difícil você chegar hoje, nesse momento, e pegar uma pessoa pronta. Pelo menos, não nesse momento, mas as coisas estão melhorando nesse sentido. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu coloquei aqui alguns pontos importantes para você prestar atenção no momento que você vai contratar um copywriter. E eu coloquei um texto, opa, eu atualizei a página, mas beleza, não tem problema. Como se tornar... tá aqui, ó. Como se tornar um grande copywriter. Eu fiz um texto, vou deixar aqui no link na descrição para você ler depois, mas basicamente eu brinco com o segredo do segredo para você se tornar um bom copywriter. Eu quero que você entenda o seguinte, preste atenção no que eu vou te falar agora. O grande problema é que as pessoas, qual que é o grande problema? Deixa eu deixar aqui no mapa mental que depois eu libero o link do mapa mental. Grande problema é que as pessoas elas chegam e elas falaram, eu vou começar a estudar copy. E aí eles começam a ver processos, eles começam a ver templates, eles começam a ver modelos, checklists, e eles tentam simplesmente começar a escrever, mas eles não levam em consideração a habilidade, as características e o contexto que o escritor faz parte. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exercício simples. Hoje eu faço muito isso nos meus treinamentos. Quando você chega num evento, então eu tô lá no meu evento com um grupo de alunos, 10, 12 pessoas, 30 pessoas que seja. E eu falo, gente, vamos lá. Pra gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem aqui pro grupo, falassem um pouco sobre os objetivos de vocês, apresentassem um pouco da empresa de vocês e falassem sobre as expectativas que vocês têm para esse treinamento. Naquele momento eu estou analisando a maneira de falar da pessoa. Em que aspectos? Eu quero ver como é que ela vai construir o discurso dela. E aí algumas pessoas chegam e falam, algumas pessoas cumprimentam. Oi gente, tudo bom? Meu nome é João, é a minha empresa, a empresa tal. E a gente tá com um problema de XYZ e a gente precisa fazer 1, 2, 3, 4 e eu vim aqui para esse treinamento porque eu gosto do Natanael, já acompanho o trabalho dele há um tempo e eu estou aqui porque eu preciso de ajuda nessa área, etc, etc. Beleza. Outras pessoas vão chegar, gente, em primeiro lugar quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, tá ao lado de vocês, pessoas bacanas, etc, etc. Deixa eu só contar um pouquinho da minha história pra vocês. Algumas pessoas vão contar um pouco da sua história. Outros vão chegar e falar assim, na minha empresa tal, nós já temos mais de tantos alunos, tanto tal. Cada um vai ter um jeito de falar, uma maneira de falar. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção agora. A sua maneira de falar, a tua característica de se comunicar, nesse momento pode ser um grande trampolim para você ser um excelente copywriter. O que eu faço hoje? Hoje eu fico escutando como é que as pessoas falam, como é que elas constroem argumentos, como que elas explicam aquilo que elas fazem, porque dali pode ter o grande ponto cego na hora de escrever uma copy e dali pode ter o grande ponto forte também para as pessoas escreverem. Eu tinha um padrão na minha comunicação. Eu sempre falava de trás para frente. Por exemplo,
eu chegava ia me apresentar. Oi, gente, aqui é o Nathanael Oliveira. Deixa eu falar um pouquinho sobre os meus objetivos com esse treinamento. Eu preciso disso, e eu quero isso. Ah, eu esqueci de falar. Eu também quero. Então, eu tinha meio que um padrão de falar que eu explicava algo, depois eu lembrava de alguma coisa. Era o meu discurso normal. Como que eu vejo isso? Nos meus textos, nos meus vídeos antigos. Eu começo a ver um pouco do padrão. Oi, aqui é o Nathanael Oliveira. Nesse vídeo eu vou te explicar como é que você vai fazer isso. E eu não tinha ainda alguns padrões de comunicação que hoje me ajudam muito no meu processo realmente de discurso, de construção de argumentação. Por exemplo, então, como é que é a maneira mais com copy para se falar? Oi, gente, aqui é o Nathanael Oliveira. Olha só, nesse vídeo eu vou te explicar como é que você treina um copywriter para sua empresa. Mas antes de falar exatamente sobre todos os pilares para você realmente treinar um copywriter e ter bons resultados, deixa eu falar um pouquinho sobre o grande problema que muitas pessoas enfrentam, que é o que eu estou falando agora. Então eu comecei a entender o padrão de você ter promessas, que antes da promessa você contextualiza, você apresenta problemas, explica causas, dá soluções e você começa a trabalhar dentro desse sentido. Basicamente existe um padrão para quando você vai se comunicar em termos de copy, que é o padrão de promessa, problema, causa, solução. É muito raro você ver uma carta de vendas que vai fugir disso. Você sempre vai ter uma carta de vendas que começa prometendo algo, que depois vai falar de um problema que as pessoas enfrentam, dá uma certa explicação para aquele problema, a causa, apresenta a solução e aí entra na oferta. Mas dentro dessa estrutura existem trocentas maneiras de você fazer isso. E o grande ponto, dependendo da sua maneira de falar, ou seja, o teu discurso, você vai seguir por uma linha ou não. Então assim, primeira coisa para você treinar um copywriter ou para você melhorar a sua copy é você parar para prestar atenção na maneira como você se comunica. Em 3 cenários. Número 1, apresentações oficiais. Número 2, perguntas e respostas. Quando você está respondendo perguntas oficiais, vamos lá. Perguntas e respostas fica mais fácil de vocês entenderem. E 3, E 3, como que é você conversando. O que eu quero dizer com isso? Quando você chega num local e a pessoa fala, se apresenta aqui para o público, faça uma apresentação sobre como é que é o seu trabalho, você tem um modus operandi de falar. Você vai se preparar e você vai chegar hoje, gente, alguns vão ser um pouco mais formais, outros já vão ser um pouco mais brincalhões, outros vão ficar um pouco nervosos. Cada um vai ter o seu modo de falar quando eles precisam fazer uma apresentação oficial. Agora, tá rolando um evento, tá rolando lá a interação, a pessoa levanta a mão e faz uma pergunta. Ela tem uma maneira de construir a argumentação na pergunta dela. Ou às vezes eu faço uma pergunta em público para a pessoa. Ô João, me fala mais aí como é que é o teu trabalho. Nathanael, o meu trabalho é assim. Então, é uma coisa diferente. Outra coisa é quando eu estiver no canto com a pessoa, conversando pessoalmente com o João. E aí, João, cara, me fala como é que é o teu trabalho. Vocês percebem, gente, o contexto? Nós falamos de uma maneira diferente quando nós estamos fazendo uma apresentação oficial. Nós falamos de uma maneira diferente quando nós estamos respondendo uma pergunta um pouco mais oficial ou em público. E nós conversamos de uma maneira completamente diferente quando você está conversando. Quando que você começa a se tornar um bom copywriter? Quando dentro de uma conversa informal, um discurso mais natural, você consegue inserir elementos de copy. Então é você conseguir que o público perceba uma conversa íntima, mas ao mesmo tempo é uma conversa totalmente estruturada. E é a partir da sua maneira de falar que eu consigo identificar os teus padrões, os teus pontos cegos, os teus pontos fortes e te orientar. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a maneira como você constrói argumentos. Existem pessoas que vão buscar no passado algo para construir argumentos. Existem pessoas que vão buscar algo no presente e existem que vão buscar algo no imaginário, na suposição, na criação. O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá, a pessoa ela vai falar o seguinte, me responde como é que você faz isso, ou como é que você pode me provar que o que você fala é verdade ou funciona. Algumas pessoas vão usar o recurso do passado. Deixa eu contar pra você uma coisa que aconteceu. Usa um recurso no passado. Deixa eu dar um exemplo agora. Vai tentar interagir com a pessoa. Ou, vamos criar uma situação. Deixa eu supor. Imagine que.
Cada um vai ter um padrão. E eu fico prestando atenção nesse padrão. Tem pessoas que sempre recorrem ao passado. Não, deixa eu contar uma história, Nathanael. Você não sabe. Eu tenho um aluno que ele fez 1, 2, 3, 4. E em 3 dias ele já estava tendo resultado. Outras pessoas, elas vão tentar interagir com você no presente. Não, me fala no teu caso. Por exemplo, você. E algumas pessoas, elas vão ficar muito presas no imaginário, no sentido de que, não, deixa eu criar uma situação hipotética aqui. Quando que você vai para um nível muito top como um copywriter? Quando você junta as 3 coisas. Você consegue falar do passado, você consegue dar exemplos do presente, você consegue fazer uma criação imaginária, dar uma suposição. Você une os 3 elementos. É assim que você começa a trabalhar. O que é o ponto? Quando eu fico ouvindo algum copywriter falando, ou quando eu leio alguma carta de vendas, eu fico procurando os padrões. Existem pessoas que elas se tornam previsíveis na sua escrita. Elas sempre repetem o mesmo padrão. Elas sempre vão contar uma história. Deixa eu contar uma história. E para contar a história, você precisa saber contar a história. Tem que ter método para isso. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito agora. A habilidade de escrever como fala. Aqui é outra questão. Existem pessoas que, se elas ficarem em pé, João, fala aí sobre o teu trabalho. Olha, eu sou o João e tudo mais, aquela coisa toda, etc. E quando ele vai escrever, ele fala de uma maneira completamente diferente. Existem pessoas que, falando ao vivo, elas têm uma personalidade completamente diferente na hora que elas vão escrever. E existem algumas pessoas que, quando elas falam, você fala, meu Deus, eu vou comprar o produto dessa pessoa. Nossa, que legal, gostei muito. E você vai ler vai ler uma carta de vendas dessa pessoa, você fala, não me interessei, é chato, é entediante. Você tem que entender o seguinte, algumas pessoas escrevem melhor do que elas falam, algumas pessoas falam melhor do que elas escrevem. O grande ponto é quando você organiza os teus pensamentos, a tua construção de argumentação, é você conseguir escrever da maneira como você fala. Aí as coisas ficam muito melhores. E existe um outro ponto, é você escrever melhor do que você fala. Vou dar um exemplo básico aqui pra vocês. Vocês estão me vendo aqui no vídeo falando. Tem o meu estilo de escrita, o meu estilo de comunicação, desculpa. Eu vou ler um texto agora que eu escrevi hoje. Escrevi esse texto hoje e eu estou falando sobre elementos que eu escrevi nesse texto. Aqui está a verdadeira razão pelo sucesso ou fracasso das suas vendas online. Caro leitor, eu preciso conversar sobre algo que você não pode mais ignorar. Continuar ignorando esse assunto pode travar o crescimento da sua empresa, reduz os seus números e ainda abrir o caminho para que seus concorrentes transformem o seu produto em algo irrelevante. Mas, antes de conversar sobre esse assunto, eu preciso falar sobre algumas verdades que foram ensinadas ao longo dos últimos anos. O dinheiro está na lista. Você lembra dessa informação? Por muito tempo, esse foi o pré-requisito mágico para fazer dinheiro na internet. Se você tiver muitos leads, basta criar uma oferta irresistível e boom! Money, money, money. Ter uma audiência importante? É claro que sim, mas isso definitivamente não é tudo. Eu poderia aprofundar um pouco mais nesse tema e falar da diferença entre lista de e-mails versus audiência online. Pode até parecer a mesma coisa, mas são assuntos completamente diferentes. Eu prometo que eu falarei mais sobre esse assunto em outra oportunidade. Mas vamos ficar atentos ao tema central dessa conversa, que é a verdadeira razão ou causa pelo seu sucesso ou fracasso nas vendas online. Então assim, vamos lá. Eu comecei esse vídeo usando exatamente a mesma estrutura que eu uso para escrever. Eu começo falando o que eu vou dizer, eu dou uma promessa, eu contextualizo, eu digo o que eu vou falar, mas eu falo, mas antes disso, vamos entender só um negocinho aqui rápido. É um padrão de comunicação. Da mesma maneira como eu consigo gravar um vídeo e falar, eu consigo transformar isso em texto, em carta de vendas. Eu tenho o meu estilo de escrita. O grande problema é que tem pessoas que vão ler essa carta de vendas e elas vão falar o seguinte, nossa, eu gostei dessa carta de vendas do Nathanael, deixa eu modelar. Só que se você modelar, você está modelando a maneira como eu penso. Você pode até pegar a estrutura, mas você precisa entender como é que você cria os seus argumentos, como é que é a tua linha de comunicação, como é que é o teu estilo de escrita. E uma vez que você descobre o teu estilo, como você pensa, como você cria argumentos, quais os teus padrões de comunicação, a tua copy vai assim, fluir muito naturalmente. Você não vai ficar lá brigando. Tem gente que fica brigando assim com o teclado, né? Pá. Fica brigando com o teclado, tentando encontrar palavras. É porque você não se conhece ainda como construtor ou como criador de uma mensagem. E isso você precisa resolver. Eu não vou ler esse texto todo porque você vai receber o link, mas eu quero só que você pense, já falei sobre maneiras de pensar, apresentação oficial, perguntas, conversa. Você unir essas 3 coisas com técnica. Maneira de construir argumentos. É no passado, é no presente, é no imaginário, é no agora, é na criação. Habilidade de escrever como é que fala. E aí, você consegue se comunicar? A pessoa consegue te ouvir nas palavras?
Tem pessoas que falam, poxa, Nathanael, eu leio o texto, parece que você está falando ali comigo, porque hoje eu já consigo fazer isso, mas tem técnica para fazer isso. Eu acho que você precisa de no mínimo aí umas 2 semanas colocando essa técnica em prática. Outro ponto, habilidade de criar conexões. Aqui é basicamente você criar um contexto ou fortalecer a mesma mensagem. Isso aqui é crucial. É você dar sustento para tua mensagem, para aquilo que você está apresentando. Então, por exemplo, eu vou começar a fazer isso agora, tá? Quando eu dou um exemplo pra você, eu acabei de fazer isso com você. Eu falei, imagina só você num evento que você vai se apresentar oficialmente. Quando eu começo a dar esses exemplos e eu volto e eu vou mostrando aqui, ó, deixa eu mostrar um exemplo de como é que eu escrevo, deixa eu falar qual que é o problema que as pessoas têm, deixa eu falar qual que é a dificuldade que as pessoas têm, eu tô pegando o mesmo ponto central, a mesma informação, e eu estou provando de várias maneiras diferentes. Eu estou trabalhando em cima do mesmo tema de várias maneiras diferentes. E essa é uma habilidade de criar conexões com a tua mensagem principal. Eu comecei esse vídeo falando como é que você treina um copywriter. Eu falei, o grande problema é que muitas pessoas, elas correm para as técnicas, elas correm para os modelos, elas correm para os templates, mas elas não param primeiro para observar como que eles pensam. E se você usar a maneira como você já pensa, você consegue avançar. Então é você fazer esses vários contextos ou essas várias correlações com a tua mensagem principal e você vai ver como é que a pessoa pode fazer isso. Quais são habilidades de criar conexões? São provas. Qual foi a prova que você deu, Nathanael, nesse vídeo? Ou você está dando? O texto que eu escrevi hoje. Eu abri aqui, ó, eu estou provando. Deixa eu mostrar um exemplo. Deixa eu mostrar o que eu fiz. Outra, eu estou criando situações. Eu contei as situações do evento. Eu dei exemplo. Terceiro, eu estou mostrando método, ou seja, caminho e passo a passo. Quando eu mostro isso aqui, ó, você sabe o que vem pela frente. Ó, eu estou completando o raciocínio. Eu comecei com o raciocínio, mostrei o ponto 1, mostrei o ponto 2, mostrei o ponto 3, estou agora no ponto 4. Eu vou criando essas conexões, eu vou provando, eu estou mostrando que existe um caminho, eu estou dando exemplo de situações, tem todo um contexto a ser trabalhado. Como que você identifica se o copywriter ou se você está conseguindo fazer bem essas conexões? É quando você consegue falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Você consegue fazer a mesma afirmação de N maneiras diferentes. E aí que você está desenvolvendo a tua habilidade de conexão. Quando você consegue dar exemplos, quando você consegue contar histórias, quando você consegue usar a mesma headline de maneiras diferentes. Deixa eu dar mais uma prova. Eu começo, ó. Aqui está a verdadeira razão pelo sucesso ou fracasso das suas vendas online. E aqui eu falo a verdadeira razão ou causa pelo seu sucesso ou fracasso nas vendas online. Ou seja, eu estou repetindo a mesma mensagem com textos diferentes, com ganchos diferentes, com abordagens diferentes, para que eu possa realmente conseguir construir essa mensagem. E quando eu vou promover essa mensagem, eu digo o seguinte, que existe o segredo do segredo. Ó, tá aqui, ó. Esse é o segredo do segredo. Então, quando eu revelo o segredo do segredo, eu estou mais uma vez falando. Ó, primeiro eu falei, essa é a causa. Esse é o segredo do segredo. Então eu estou falando a mesma coisa de maneiras diferentes e você consegue ampliar o teu acervo de argumentação. Então isso é uma habilidade que o copywriter precisa ter. E tudo isso é ensinável, você pode transferir para a pessoa. O mais importante é que, eu tenho batido muito nessa tecla, antes de você colocar uma pessoa para escrever para você, um funcionário, ou mesmo você começar a escrever suas cartas de vendas, você precisa ter a habilidade de ter a sua cópia analisada. Talvez uma das grandes... Eu vou usar a palavra aceleração, só para ser mais didático. Talvez algo que acelere mais o teu desenvolvimento de copy é quando alguém lê a tua copy. Preste atenção nisso. Ó. O que eu quero dizer? Você escrever mais melhora a tua copy? Sim, mas quando alguém que tem técnica critica a tua copy e aponta os pontos cegos para você melhorar, a tua copy vai para outro nível. É por isso que nas grandes empresas que tem muitos copywriters, eles fazem um trabalho que é assim, ó. Imprime a copy e as outras pessoas criticam a copy. Só que é uma crítica com método, com técnica, com processos. Se hoje você não tem alguém com método, técnica e processos para
criticar tua copy, e não é nem crítica construtiva, é crítica produtiva. Se é que existe, né? É uma crítica produtiva, é uma crítica de produção. Ó, essa palavra não soou bem, esse argumento tá muito fraco, isso me pareceu muito superficial, isso aqui não colou, vamos para outra linha. Isso que faz com que você avance como um escritor, como um copywriter. Você ter uma crítica produtiva com método, com técnico, com processo, com checklist. E é isso que você tem que fazer pelo teu funcionário, pelo membro da tua equipe, ou às vezes com o teu sócio, ou às vezes você precisa que alguém faça isso por você. Daqui a pouco eu vou falar como é que eu posso te ajudar nessa parte, tá? Bom, parte 5. Aí sim, templates, modelos, checklists, técnicas, etc. Aqui são modelos de referências. Aqui você entra com algumas referências. Só que o problema, gente, é que a galera tá fazendo isso aqui, ó. O que a galera tá fazendo? Tá invertendo. É uma pessoa que chega e pega um template, pega um checklist e começa a escrever com base naquilo. O que eu tô querendo dizer pra você? Antes de copywriting, a técnica, tem o copywriter, o escritor. E não faz sentido você simplesmente ignorar que aquela pessoa já tem uma mente criativa, já tem uma mente criadora, já tem uma mente que argumenta, que pensa, que faz conexões, que sabe improvisar, que sabe contar histórias, que sabe contar uma piada, que sabe fazer suspense, que sabe ser irônico, que sabe ser divertido. Não faz sentido você pegar uma pessoa que já tem tudo isso dentro dela e você falar, ó, esquece tudo e olha para esse template. Não faz sentido. E o que eu descobri, que é o que eu tenho feito com os meus alunos, é falar o seguinte, peraí, cara, deixa eu ver o que você já tem aí de repertório, ou de estilo de comunicação, ou a maneira como você cria argumentos, ou a maneira como você conta. Me conta uma história aí, deixa eu ver como é que você conta história. As pessoas têm padrões, porque você passou a vida toda fazendo isso. Às vezes, enquanto você estava contando piada para os seus amigos na época da escola, você estava se tornando um bom copywriter. Às vezes você contando história para os teus filhos, para os teus amigos, você estava virando um bom copywriter. Às vezes tudo que você leu, que você lembra, você já estava treinando para ser um bom copywriter. Então não faz sentido você deletar todas essas coisas que você já tem e ficar pensando só em template, processo, checklist, etc. E foi isso que eu descobri. E outra coisa, existe como você ativar uma frequência mental perfeita para você escrever com muito mais facilidade. Eu não ouso sentar para escrever sem antes aquecer o meu cérebro. Eu não ouso chegar aqui para gravar um vídeo sem antes aquecer minha mente. Como é que você faz isso? Você faz isso através de exercícios. Existem exercícios e processos e passo a passo que você... beleza, tô pronto para escrever agora. Tô pronto para gravar um vídeo. A minha mente está aquecida, a minha mente está preparada para dar esse próximo passo. Bom, muita coisa foi dita nesse vídeo. Muita informação foi passada, mas o resumo que eu quero passar para você é como é que você treina um bom copywriter. Primeiro, entenda que por trás de qualquer copywriter existe uma pessoa que já tem muitas habilidades que podem ser aproveitadas. Não coloque essa pessoa cheia de ideias, de criatividade, de um estilo próprio dentro de uma caixinha e limite essa pessoa. Primeiro olhe quais são as habilidades. Eu tô falando para você também. Antes de você chegar e ler minha carta de vendas e falar assim, ó, o Nathanael falou isso, eu vou falar isso, calma. Deixa eu ouvir o teu estilo. Deixa eu ver a maneira como você fala, como é que você cria argumentação. Quem sabe você tem uma copy muito melhor para ser feita se você fizer a sua copy, a sua versão, o teu estilo e a tua maneira de se comunicar. Tá bom? Ó, aqui abaixo vai ter o link para você ler esse texto e também vai ter o link para você conhecer a formação de copywriters comigo, Nathanael Oliveira, onde eu vou te ajudar a ser formado como esse copywriter. Também vou te ajudar nas críticas para as cartas de vendas. Nós vamos ter lives, nós vamos ter encontros onde eu vou basicamente criticar cartas de vendas. Eu vou falar assim, ó, tá aqui um padrão, olha esse padrão, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A gente vai criar uma comunidade dos copywriters que vão gerar bons resultados e querem ir para o próximo nível, que eu chamo do nível de 5 estrelas. Eu ia colocar 10 estrelas, mas 5 estrelas para você realmente dar esse próximo passo e avançar para o próximo nível. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou do estilo desse vídeo, deixa o teu like aqui também, comenta, vamos conversar sobre esse assunto. Não só coloca assim, ó, legal. Comenta, fala o que você achou, fala o que você gostou. Se você não gostou, aí não precisa falar nada não, beleza? Então é isso, gente. Aqui abaixo tá o link, eu te vejo na formação de copywriters. Um aviso importante, tá? No dia que esse vídeo está sendo gravado, nós ainda temos vagas para você, além de entrar na formação, fazer parte da nossa imersão com os alunos.
Então assim, ó, quando você fizer a sua inscrição agora, você tá ganhando de bônus o presencial. Quando encerrar esse bônus, aí você vai ganhar só a formação online. Então eu vou deixar isso avisado e bem claro, para depois, quando a gente for fazer a nossa imersão presencial, as pessoas falam o seguinte: ah, mas eu sou aluno, eu não tenho direito? Não, você tem que pagar agora. Porque quem está ganhando agora são os alunos que estão entrando nessa janela de oportunidades. Depois, mesmo você sendo aluno, você vai precisar pagar pela imersão presencial. Estamos avisados? Beleza? Então é isso. Um grande abraço pra você. Fique com Deus e até a próxima.